Olá pessoal, vamos começar então a nossa aula de número 10, na nossa unidade de número 7. Ok? Nessa aula nós vamos ver quais são os tipos de verbos em Libras. Bom pessoal, para começar, na verdade antes de começar, nós precisamos responder essas perguntas. Tá? O que é flexão de pessoa? O que é flexão de número? O que é flexão de aspecto? O que são afixos locativos em Libras, ok, pessoal? Então, olha só, pode ser que pareça uma aula de língua portuguesa, mas não é, tá? O objetivo é a gente apenas fazer uma introdução para entender quais são as manifestações ou as interferências dessas ideias na sinalização dos verbos em língua de sinais, tá bom? Então garanto para vocês que não vai ser uma aula técnica de linguística, tudo bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a flexão de pessoa em língua de sinais, ela está relacionada às pessoas que estão envolvidas na frase. Eu estou fazendo referência aos pronomes pessoais, tá? Que estão envolvidos na frase, tá bom? Vamos pensar, lembrar da aula de pronomes e vamos tentar entender basicamente as três posições das pessoas. Vamos tomar como referência, tá? Vamos tomar como referência as três primeiras pessoas do singular, tá? Os pronomes pessoais do singular: eu, tu, ele ou ela, tá? Eu, tu, ele ou ela. Então essas três posições, elas vão servir inclusive para o plural, tá bom? Então são as três pessoas envolvidas na frase. E nós estamos falando de pessoas presentes na hora da fala ou não necessariamente presentes na hora da fala. Mas são esses três locais que nós vamos estabelecer como referência: a primeira pessoa, a segunda pessoa, lembra que eu preciso fazer contato visual, tá? Para estabelecer a segunda pessoa, e a terceira pessoa, né, que pode estar de um lado ou de outro, tá bom? Quando nós estamos falando em flexão de número, nós estamos fazendo referência à relação entre singular e plural, tá? Então a gente está falando de número singular e plural, tá bom? Quando a gente está falando em flexão de aspecto, nós estamos fazendo referência à intensidade, né, aos advérbios, tá bom? O que mais? Aos superlativos. Ou seja, eles podem sofrer alteração de acordo com o aspecto, tá? Que isso tem relação com o contexto da frase, tá? Bom, em primeiro lugar, o que são afixos? Depois, o que são locativos? O que são afixos, pessoal? Olha só para recapitular, tá? Afixos são partes da palavra que se juntam a um radical, tá? Para ficar mais fácil da gente lembrar, vamos pensar nos superlativos, tá? Vamos pensar nos prefixos e sufixos, tá bom? Então, o prefixo muito comum é o indesejável. Estamos falando de língua portuguesa, tá? Depois a gente não vai ver propriamente os prefixos, né, em língua de sinais, tá? Mas só para vocês entenderem o que é, tá bom? Lembrarem disso para a gente poder fazer relação com a língua de sinais, tá? Então, indesejável é um prefixo. E o didaticamente, o mente do didaticamente, esse mente é um sufixo, tá? Então tem o radical da palavra, que é o didático, e o mente é um afixo que se juntou ali a palavra para formar uma nova palavra, tá bom? Então isso é um afixo, são afixos, são formas de afixos. E locativo é tudo aquilo que está relacionado ao espaço. Na língua de sinais, o espaço é um elemento determinante para a sintaxe da Libras, tá? Também não vamos entrar nesse mérito agora. E logo, que são afixos locativos, tá? Então, afixos locativos são marcadores de espaço, tá? Que nós precisamos estabelecer em algumas situações na língua de sinais, tá bom? Bom, gente, tendo dito isso em Libras, né? Tendo dito isso, tendo lembrado desses conceitos ou dessas ideias, o que é tudo isso em Libras?
Para a gente não ficar numa aula de linguística, né, ou de morfologia, nós vamos ver isso dentro dos tipos de verbo, tá? Por quê? Essas ideias elas vão aparecer nos tipos de verbos, tá bom? Então vamos começar pelo verbo simples, tá bom? Então verbos simples. Pessoal, para começar, eu tenho esquecido algumas coisas. Eu peço que vocês, à medida que vocês identificarem isso nos vídeos, por mais que a gente esteja na segunda metade da disciplina, mas sempre me perguntem, tá? Algumas coisas que eu tenho esquecido nas outras aulas. Bom, então, verbos, esse é o sinal de verbos, tá? Verbos. Tá bom? Então, verbos simples, eu tenho verbos simples, essa configuração, tá? Simples. Então, verbos simples. Então, o que são verbos simples? Verbos simples são aqueles que não flexionam em pessoa e número, mas em aspecto e não incorporam afixos locativos, tá? Pessoal, para resumir, são verbos que quase nunca sofrem alterações, tá bom? Quase nunca sofrem alterações. E a gente tem aqui no slide alguns exemplos. Por exemplo, conhecer, essa configuração, tá? Conhecer, batendo aqui no queixo. Conhecer. Então, conhecer quase nunca vai sofrer alteração. Independente das pessoas que estão envolvidas, por exemplo, eu conheço, tu conheces, na língua portuguesa eu vou ter uma flexão, né? Dependendo da pessoa, tá? Na Libras eu não vou ter eu conhecer, tu conhecer vai ser igual, tá? Ele não vai sofrer alteração na forma, tá bom? Nem de pessoa. Vocês conhecer, né? Eu não vou dizer vocês conhecem ou uma outra forma no plural, não. Ele não sofre alteração de número, flexão de número, tá bom? Então a forma, tanto para pessoas diferentes quanto para números diferentes, vai ser a mesma, conhecer, tá? E ele também não sofre incorporação de afixos locativos, ou seja, independente do lugar, do passado, presente, futuro, né, um lugar específico, o sinal vai ser sempre conhecer, tá? Ele não vai mudar. Quando é que ele vai mudar? Quando ele sofre uma flexão de aspecto, mas o sinal ele não vai mudar. O que vai mudar, por exemplo, é a intensidade do movimento, né? Então, essa intensidade, por exemplo, eu quero dizer, eu te conheço muito bem, tá? Normalmente a gente faria conhecer. Vamos pensar, por exemplo, na língua portuguesa na forma infinitiva, tá? Vai ser conhecer. Então isso é uma flexão de aspecto, tá? Ou seja, eu estou colocando intensidade aí, né? Ou um advérbio junto, que está sendo expresso na expressão, ou na velocidade do movimento e repetição do movimento, tá bom? Então os verbos simples, eles não sofrem essas flexões, nem de pessoa, nem de número, nem incorporam afixos locativos. Eles só sofrem flexão de aspecto, tá bom? Então, por exemplo, conhecer é um exemplo. Depois eu tenho amar ou gostar, né? Ou seja, gostar, eu gosto. Estou fazendo um pouco de lado por causa do microfone, tá? Então, gostar, amar, tá? Não vai sofrer alteração de pessoa, de número, flexão de pessoa, de número, né? Nem afixos locativos, tá bom? Saber é assim, vou fazer com essa mão aqui, saber, tá? Saber. A configuração é essa, baixam todos esses dedos, tá? Saber. Também não vai sofrer alteração, ele vai ser sempre com a mesma forma, tá? Depois, aprender, tá? Aprender. A gente já tinha visto esse sinal, aprender. Então, são exemplos de verbos simples, ok? Muito bem. Continuando, depois eu tenho verbos de concordância, tá? Indicador encosta um no outro. Ou eu posso fazer assim, né? Essa configuração dobrada, concordância, tá? Então, verbos de concordância ou verbos de concordância. O que são verbos de concordância? São verbos que se flexionam em pessoa e número e aspecto e não incorporam afixos locativos, tá? Agora, pessoal, os verbos de concordância, eles flexionam em pessoa e número, tá? E aspecto também, tá bom? Mas eles não incorporam afixos locativos. Então, tem alguns exemplos aqui muito comuns para a gente entender, tá? Por exemplo, o sinal de dar. Faz um punhadinho assim com os dedos, tá? Dar. Dar.
Só, pessoal, que se eu for sinalizar esse dar, como ele flexiona em pessoa, depende de quem está dando para quem. Então, a caneta, eu vou te dar. Eu faço o movimento começando na primeira pessoa em direção à segunda pessoa, lembrando que a segunda pessoa precisa de contato visual. Então, eu dar para você, tá? Eu dar para você. Se eu quero dizer que você me deu, eu vou fazer o movimento contrário, começando na segunda pessoa, vindo para a primeira pessoa. Você me deu. E aí é importante a gente lembrar aquele esquema que a gente falou no início da aula, dos pronomes pessoais. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tá? É fundamental a gente lembrar disso, tá bom? Então, eu dar para você, você dar para mim. Logo, se eu for fazer eu dar para ele, eu dar para ele, a terceira pessoa está desse lado, eu dar para ele dar para mim, é o contrário, ele dar para mim, ele dar para você, ele dar para você. Deu para compreender, pessoal? Então, o movimento, a origem e o fim do movimento vai ser a flexão de pessoa. Quando a gente está falando em flexão de pessoa, na língua de sinais, nós estamos falando das pessoas, dos pronomes pessoais que estão envolvidos na frase, tá? Então, isso vai mudar o movimento, a direção do movimento, tá bom? Se é da primeira para a segunda é um movimento, tá? Da primeira para a segunda. Se é da segunda para a primeira é outro movimento, outra direção de movimento. Se é da primeira para a terceira é uma direção. Se é da terceira para a primeira é outra direção. E por aí vai, tá? E a gente vai fazendo esse exercício de mexer aqui com essas flexões, tá bom? Então isso é flexão de pessoa. Quando a gente diz que os verbos de concordância eles sofrem flexão de número, é porque eu posso dar para você ou eu posso dar para vocês, tá? Ó, plural, não é só mais uma pessoa, tá? E lembrem da aula de pronomes pessoais, que eu posso ter um plural dual, trial, quadrial, tá? Então eu posso dar para vocês dois, para vocês três, para vocês todos, certo? Então, isso é flexão de número, tá bom? Estamos falando de singular e plural, ok? Flexão de aspecto a gente já falou, tá? E os verbos de concordância não incorporam afixos locativos, tá bom? Outros exemplos que a gente tem aqui no slide, por exemplo, responder. Então, a gente já viu lá no início da disciplina também, responder seria assim, letra R, tá? Começa na boca para frente. Só que isso aqui eu respondi para você. Se for, poxa, eu tô te perguntando, me responde. Responde para mim, né? Calma. Ele já me respondeu. Por favor, responde para ela. Por favor, responde para ela. Você responde para ela. Tá? Então a gente vai fazer essas alterações na direção do movimento, tá bom? Bom, outro exemplo que eu acabei de dizer é perguntar, tá? Esse é o sinal de perguntar, mas se eu disser que você está me perguntando, eu vou fazer o contrário, tá? Aqui vai ficar ruim, tá? Ó, perguntar. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Vai ficar melhor. Perguntar, tá? Perguntar. Eu pergunto para você, você pergunta para mim, eu perguntei para ele perguntou para mim, ele perguntou para você e por aí vai. A gente vai fazendo essas alterações na direção do movimento, tá? E por último, dizer. Esse é o sinal dizer, configuração Y, tá? Dizer para frente. Dizer. Eu te avisei, eu te disse, né? Separa dele, eu te disse, tá? Poxa, verdade. Ela me falou, ela me disse. Poxa, desculpa. Ela me disse. Eu esqueci. Tá? Ela me disse. Vem cá. Ela te falou a hora? Ela te falou, ó, ela começa, o movimento começa na terceira pessoa. Tá? Posso fazer com essa mão, né? Ela te falou? Ela te disse a hora da reunião? Ok, pessoal? Então, verbo de concordância são verbos que vão sofrer principalmente a grande diferença está na flexão de pessoa,
tá? Flexão de pessoa. Mas ela também sofre flexão de número, por causa do singular e plural. E flexão de aspecto, tá? Bom, continuando, depois nós temos os verbos espaciais. Tá? Os verbos espaciais são verbos que têm afixos locativos, eles incorporam afixos locativos. Pessoal, significa dizer que ele vai mudar de acordo com o espaço a que se refere. Então tem exemplos aqui bem claros para a gente. Colocar é um exemplo muito clássico, tá? Dos verbos espaciais. Então eu vou ter, por exemplo, verbos espaciais, tá? Vou desenhar um quadradinho aqui, ok? Verbos espaciais. Então, colocar um exemplo clássico de verbos espaciais, tá bom? Por quê? Se vocês me perguntarem, Hermínio, como é o sinal de colocar? Eu vou perguntar o que, aonde. Tá? Esse aonde é o afixo locativo, tá? Porque ele precisa ser marcado. Eu preciso marcar uma referência espacial, tá? Pode ser em cima, pode ser embaixo, tá? Pode ser dentro, tá bom? Ou dentro, com a mão fechada. Depende do que. Um copo em cima da mesa, tá? Tudo vai depender, tá? Então, pegar é a mesma coisa, buscar, tá bom? Ir, tá? Ir. Por que ele incorpora ir? Por que ele incorpora fixo locativo? Porque eu tenho que dizer aonde eu estou indo, para onde eu vou, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer na casa da mamãe. Eu vou primeiro marcar casa, mamãe, e aqui nesse lugar espacial mesmo que eu marquei, eu vou dizer eu vou, tá? Outro exemplo clássico, eu vou dizer, por exemplo, João, digamos que esse seja o sinal de João, tá? João e Maria, tá? Letra M aqui de Maria, tá? Então, João, Maria, João foi até Maria, tá? No caso do verbo ir, tá? Ele foi até Maria. Deu para entender? Então, essa marcação de espaço é que são afixos locativos também. Tudo bem? Depois, por último, a gente tem os verbos manuais ou verbos classificadores, tá? São verbos cujos sinais incorporam a ação específica do verbo, tá? Classificadores são recursos linguísticos muito importantes na língua de sinais, tá? Então, eles são importantes porque eles especificam aspectos, qualidades, características de determinado objeto, pessoa ou situação ou contexto, tá? Então, no caso dos verbos classificadores, eu vou fazer verbos classificadores, tá? CL pro lado, CL pro lado. Esse sinal serve para classificadores em geral, tá? Ok, o que são verbos classificadores? São aqueles que incorporam a ação do verbo. Então, se vocês perguntarem aqui no nosso primeiro exemplo, o verbo pintar, tá? Hermínio, qual é o sinal de pintar? Eu vou dizer, depende. O que você quer pintar, o que você está pintando. Estou pintando a parede. Eu posso pintar a parede com pincel? Posso, mas normalmente eu pinto a parede com rodo. Então, eu vou simular que eu estou segurando um rodo e fazendo o movimento que normalmente eu faço para pintar a parede, tá? Então, eu vou dizer, poxa, desculpa, cara, eu faltei porque eu estava pintando a minha casa, tá? Se eu disser pintando, vai parecer muito esquisito, porque quase ninguém no mundo pinta a casa com um pincel, tá? Deu para entender? Diferente se eu disser que eu estava... Puxa, desculpa, eu me atrasei porque eu estava pintando as unhas. Eu não vou fazer pintando as unhas, nem pintando as unhas. Eu vou fazer pintando as unhas. Certo? E assim sucessivamente. Dependendo do que você está pintando, você vai fazer uma sinalização que seja correspondente. Tá? Depois eu tenho o verbo passar, por exemplo. Tá? O verbo passar. E aí tem um exemplo clássico que é o passar roupa, tá? Passar roupa. Então eu estou incorporando a ação do verbo passar naquela condição de passar roupa, tá? Passar roupa. Depois eu tenho passar, fulano passou por aqui, tá? Ele passou por aqui.
Não, eu vi, ele passou por aqui. Olha, ele passou, isso aqui é um classificador para a pessoa. Então, esse é um classificador para a pessoa, né? Pessoa passando. Tá? Depois eu tenho bater, né? O verbo bater. O verbo bater, eu posso dizer de bater, soco, mas eu posso dizer, por exemplo, bater na porta. Eu ouvi alguém batendo na porta, ó, bater na porta. Ou eu posso dizer que o carro bateu. Né? Esse é um classificador para carro. Carro, automóvel, né? De 4 rodas, né? Carro, caminhão, ônibus. Então, o carro bateu. Ou um carro bateu com outro. Tá? Não vou dizer carro bateu. Não, se eu disser isso, significa que ele virou um transforme e deu um soco em alguém. Tá? Então, eu vou fazer um classificador. Tá? Ele bateu na traseira do outro, né? Bateu de frente, bateu, tá? O carro bateu. Bateu no poste, né? Posso fazer assim, bateu no poste, por aí vai. Então, bater. Pode ser o bater, ele dá um soco, né? Bateu, ele bateu. Esse é o sinal de brigar, briga física, né? Não é bater, né? Então, por exemplo, eles estavam brigando lá e pum, deu um soco, ficou roxo, tá? E por aí vai. Depois, lavar, também é um exemplo clássico, né, de um verbo classificador. Porque uma coisa é eu lavar roupa. Porque quando fala em lavar, a gente pensa logo em lavar roupa. Mas espera aí, quase ninguém mais lava roupa assim, né? Ou são poucas peças de roupa que a gente lava assim. A maioria é lavar na máquina e tal. Mas então, se eu estiver falando em lavar roupa, eu vou fazer assim. Mais lavar louça. Se for um prato, eu posso fazer assim. Se for um copo, né, eu vou fazer assim, configuração em C. Um copo. Né, se for uma panela, vou fazer maior, fazer um movimento maior. Isso é lavar. Lavar o cabelo, no caso da mulher, né, que tem o cabelo maior, tal. Se for homem, lavar o cabelo e por aí vai, tá? Então, esses são verbos classificadores. Toda vez a gente tem que pensar qual é a ação específica daquele verbo que eu realizo para poder incorporar essa ação na realização do sinal. Ok, pessoal? Para essa videoaula nós vamos fazer uma atividade síncrona, tá? Na próxima reunião de orientação, tá bom? Assistam essa aula quantas vezes forem necessárias, tentem praticar os exemplos, tá bom? E até a nossa atividade, bom estudo para vocês!